Cada vez mais forte, podcast na área de novo. Jair Gomes, Nelson Júnior. Hoje eu lembrei de avisar o convidado. Já vai o Jair com o seu tapa. Não, mas aí é que tá. O problema era eu dar o tapa e você recebeu na cara, né? E assim, né, de reflexo. Bau! Reflexo. Já me preparou já. Eu tenho a honra aqui de convidar meu amigo Eric Silva. Eric, lutador de MMA. Hoje tá vindo falar aqui sobre novos projetos também. E prazer em tê-lo aqui, Eric. Muito obrigado por ter aceito o convite. O Cada Vez Mais Fortes é um podcast que eu e o Júnior criamos para, como o nome mesmo já diz, cada vez mais forte. Mas não só forte fisicamente, mas forte mentalmente, forte espiritualmente. E aí já vamos começar logo com a pergunta, logo, né? Aquela pergunta padrão? Exatamente. Vamos embora nela, então. Rapaz, a gente precisa saber de uma coisa. Qual é a sua definição de força? O que é força pro Eric? Bom, primeiramente, só agradecer, né, o convite, Jair, Felipe, Júnior. Júnior. E assim, pô, eu fico muito feliz de poder estar vindo aqui participar e contar um pouco da minha história também. Que às vezes muita gente não conhece, né? Muitas pessoas têm na memória ainda o Eric como atleta. Sim. Então, assim, eu aposentei em 2019, então hoje em dia eu já estou numa outra área. Olha que legal. E é bom estar explicando e vamos falar sobre isso tudo. Vamos chegar nisso tudo aí. Beleza. Mas vai lá, manda pra gente aí qual é a sua definição de força. O que é força pra você? Bom, eu tive um grande treinador que se chama Rogério de Camões, né? O Jair conhece bastante. Meu né? ídolo. E assim, o Rogério, ele sempre fez um treino que era o chamado força bruta, né? Que era o força mesmo. Então, cara, eu sempre treinei muito duro, muito pesado. E às vezes as pessoas confundem força, a força mesmo, principalmente na luta, que a gente tem aquela isometria, aquela força, aquele condicionamento com volume, com tamanho. E não é. Tanto que a gente vê atletas, né, leves fazendo força com atletas muito mais pesados, 2, 3 vezes do peso e tirando do chão por causa do treinamento, do condicionamento que a especificidade do treino acaba propondo para ele. Então, assim, eu entendo hoje força, cara, como um treinamento específico voltado para o que o atleta quer, para o que ele está buscando. Então, assim, força é aquela força bruta mesmo, principalmente na modalidade do MMA. Sensacional. Então a força é bem específica no que aquela pessoa treina. Tipo assim, o cara pode treinar, ele pode treinar para ser forte em corrida, ele pode treinar para ser forte. Isso que eu ia falar agora. Às vezes. Levantamento de peso. Eu fui treinar. Depende depende da especificidade que ele está buscando. Exatamente. Por exemplo, eu estou treinando com um parceiro que é um empresário, só que ele faz o triatlo. A força que ele tem no esporte dele, talvez eu não vá ter. Eu não tenho aquele treinamento, aquele endurance, né, que a galera fala, aquele treino específico muito longo. Mas dentro da modalidade dele, na corrida, o cara ele corre muito. Natação, tem que ter a força para você nadar vários metros e conseguir não cansar. Que é desenvolvida ali para cada esporte, né? Exatamente. E diferente do MMA, por exemplo, ele virou para mim, nós vamos fazer um treino de 5 minutos, ele cansou, ele falou, cara, pelo amor de Deus, você tá voando. Eu falei, não, cara, tô aposentado, cara, tô tranquilo. Né? É totalmente diferente. Ele falou, meu irmão, não é possível. Eu faço triatlo, meu irmão. Eu sou triatleta, meu irmão, eu tenho um gás infinito e, meu irmão, cansei demais aqui com 5 minutos. Eu falei, por quê? Porque é por causa da especificidade do treino. Ele começou a trabalhar outro tipo de musculatura, outro tipo de exercício que ele não é acostumado a trabalhar no esporte dele. Então é muito... Tem esses dois lados, né? De você entender o que é força, entendeu? Igual o Jair estava falando no podcast anterior, eu estava até zoando ele falou que ele é um super-herói aposentado. Eu vou entrar nessa vibe agora, porque é mais ou menos o que você está falando, cara. Apesar de você estar na reserva, tá aposentado, saiu fora um pouco do ringue, daquela coisa toda ali e tal, mas a memória muscular continua aí. Então você vai cair com o cara, você vai cair com um cara para um treinamento, um cara que tá aprendendo a treinar aquilo dali, ou já tem até uma certa experiência e tal, ele vai treinar com você, vai ser outra pegada. Ele vai treinar na equivalência de um cara, do professor dele. E é isso que hoje em dia, como eu estou afastado dos treinamentos de competição, hoje eu treino com a galera que não vive do esporte, né, com empresários. Então a gente acaba vendo realmente a diferença. Isso, eu acho que qualquer um é nítido. Quando você aprende algo, eu fui atleta há muitos anos. Eu já ia aí. Ó, já ia aí aposentado.
senhor incrível aí, ó. Senhor incrível. Só que isso aqui é ele ali como é que é no Instituto? No Instituto. Eu já ia no Instituto lá, paradinho, tranquilo, só... Mais queimadinho de praia, né? Careca, né? Com as tatuagens. Tá muito lisinho esses braços aí. Ei, Jair, aproveita o gancho aí, que eu tô vendo que você tá doido pra dar esse presente aí do Instituto. Jair Gomes, pô. Ô, Eric, os convidados aqui do Cada Vez Mais Forte ganham presente também, hein? Boa. Tá? Então aqui é um presente meu pra você. É um gel termogênico criado por mim. Boa. Tá? É justamente pra gente que treina, faz atividade física no geral. Então, por exemplo, se você for treinar uma corrida, você passa o gel na coxa, no joelho, no glúteo, passa no abdômen também, porque aumenta o fluxo sanguíneo, há uma hipertermia, ajuda a aquecer, entendeu? Então eu gosto muito de usar para treinar a perna, porque ajuda no aquecimento e ameniza um pouco as dores também, entendeu? E tem vários outros benefícios. E aí esse é um presente meu para você. Obrigado. Tá? Pô, e ameniza as dores mesmo, tá? Porque esses dias eu tive que fazer o uso. Tá usando, tá? É verdade, tá do treino. Porque... Eu gosto desse cheirinho, cara. Aí, Eric, olha só, vou até contar pro Eric, que às vezes o Eric não sabe, eu não manjava nada de musculação, nada. Hoje eu manjo 0,1%, mas antes era 0. Tá melhorando. 0,0. Aí eu tava trocando uma ideia com o Jair, falei assim, Jair, eu queria que você fizesse o podcast lá, a gente tem a sala, tem o estúdio, eu sou um dos sócios aqui do Follow Me. Aí eu falei, que tem um estúdio lá, cara, eu quero que você faça o podcast e tal, chama alguém aí da sua área, vamos fazer a parada. Ele, rapaz, eu faço se for com você. Eu faço se for com você, rapaz. Eu falei assim, pô... Eu não falei que tão preso assim, não, você já tá avacalhando. Mas eu faço só se for com você, rapaz. Eu falei, não, aí não dá não, pô, não dá pra mim, eu não tenho esse feeling pra saber essa parada e tal, não tenho essa manha. E não, vamos lá, eu vou te ensinar, vou te explicar as coisas, você vai começar e você vai ser um dos projetos do podcast. Aí eu tô aqui como um projeto. Tipo, eu não entendo muita coisa de musculação. De atividade física praticamente no geral, nada né? de atividade física no geral. Mas eu tô aqui pra fazer aquela pergunta que um cara que talvez completamente leigo como eu faria pra você. Perfeito. É isso aí mesmo. E o Jair tá aqui pra subir o nível. Tá entrando nos eixos, Boa. Mas, ô Eric, vamos falar do começo, né, cara? Você é daqui do Espírito Santo, né? Que região do Espírito Santo? Como é que começou na atividade física, no esporte? Qual foi seu primeiro esporte? Então, cara, o meu pai, ele foi jogador de futebol. Ele jogou, mesmo? então ele incentivou eu e o meu irmão do meio, o Bruno, que tem o Gabriel também, que é mais novo, só que o Gabriel não chegou a pegar essa época do meu pai incentivar no futebol. Então meu pai investiu muito, quando eu era pequeno, no futebol, meu irmão era até goleiro. Levar nas escolinhas, Fui né? pra escola, joguei na Desportiva, joguei Guarani, vi vários times. Disso, não? Você sabe já chutar já tive um passado antes disso. Fora as caneladas na cara dos outros, você sabe chutar uma bola, então? Eu acho que foi por isso que eu migrei pro outro esporte. Tá explicado. Ele só fazia falta. Só fazia falta. Não, jogou Então, de zagueiro, só fazia falta. Aí aprendeu que não era a função dele aquilo ali. E eu joguei em times, né, de categoria de base até meus 14 anos. Com 15 anos, eu comecei a treinar jiu-jitsu. E foi assim, eu ter o primeiro encontro com o jiu-jitsu foi uma coisa muito por acaso. Eu assistindo uma luta do UFC, antigamente com Royce Gracie lutando, Royce Gracie representando o jiu-jitsu. Serviu de estímulo para muitos atletas. Exatamente. Royce Gracie, ele representava o jiu-jitsu, eu, na época, 14 anos, eu não tinha noção do que era o jiu-jitsu. Falei, essa modalidade, maneiro. Na época, né, o UFC, ele foi desenvolvido para mostrar realmente para o mundo, hoje eu entendo isso. Qual era a modalidade que superior, era né? superior, exatamente. Tanto que vinha atletas, lutadores de sambo, capoeira, kung fu, várias outras modalidades para lutar contra o jiu-jitsu, e o jiu-jitsu sobressaía naquela época. E era muito bacana. Procurei uma academia mais próxima da minha casa, que era, meu professor era o Leonardo Tomé. Aí o Leonardo Tomé, comecei a treinar com ele. Treinei com o Léo até a faixa azul e assim, foi normal. Então sua primeira luta foi o jiu-jitsu? Jiu-jitsu, isso aí. Eu comecei no jiu-jitsu. É que geralmente as pessoas, os lutadores assim, começam lá com um judô, uma luta de pé. Aí depois um Muay Thai, alguma coisa assim, depois vai pro jiu-jitsu. Mas naquela época era mais o judô mesmo, né? Assim, eu acho que era até mais divulgado.
O judô já é uma modalidade bem antiga. Na época, o jiu-jitsu era até meio mal visto na época. Ainda era naquela época, né? Do Vale Tudo. Os brigadores, né? Os brigadores. O pessoal do Rio. O cara que arruma confusão é o cara que faz jiu-jitsu. Como é que é? Pit boy. Pit boy. A orelha, então, né? O pessoal olhava a orelha Verdade, assim. Na época eu não tinha essa orelha, não. A minha orelha era normal. Mas... quando eu te conheci, a orelha era mais normalzinha mesmo. Normal, isso aí. Não, mas esses são os ossos do esporte, né? Isso aí. Então, assim, eu comecei a treinar e comecei sem pretensão nenhuma. Disputando campeonatos na faixa branca, igual quando qualquer criança entra para treinar, o professor vai incentivando e fui competindo. Na faixa branca, os 4 primeiros campeonatos que eu entrei, eu ganhei. Aí aquilo já vai motivando, né? Então, lógico que lutei só com atletas que eram da mesma categoria, faixa branca, então é bem iniciante mesmo. Troquei de faixa para azul, continuei o treinamento. Naquela época eu ainda trabalhava no material de construção em Ponta da Fruta, né, que é da minha família. Saía de lá, ia para academia, fazia um treino normal como qualquer atleta e era como um hobby na época. E eu lembro quando eu cheguei à faixa roxa, competindo só jiu-jitsu, aí um amigo meu virou para mim e falou bem assim, Eric, vai ter um campeonato em Guarapari do antigo Vale Tudo. Antigamente o pessoal até falava Vale Tudo na época. Isso foi em 2002, se eu não me engano. A pessoa ainda falava Vale Tudo, mas era um campeonato de MMA. E aí eu falei, cara, eu já sei, eu comprei o ingresso. Tinha comprado o ingresso para ir assistir. Faltando uma semana pro evento. Nunca tinha dado um soco na minha vida. Aí, na verdade, ele era até professor, né? Esse amigo meu virou para mim e falou assim, não, Eric, mas não é para você assistir não, é para você lutar. Falei, cara, vou lutar esse negócio aí. Pô, fui falar com meu pai ficou louco. Falei, não criei filho pra tomar porrada na cara, não quero. Falei, pô, pai, mas eu vou lá, cara. Pô, sou faixa roxa de jiu-jitsu. E na época eu assistia o Pride e, aquela época, o Ricardo Arona, Vitor Belfort, Minotauro, eles representavam o jiu-jitsu. Falei, não, eu vou no jiu-jitsu mesmo. Enfim, cheguei lá no primeiro campeonato, né, de MMA, na primeira luta que eu fiz. Lutei com um cara do Muay Thai, tomei soco, chute, joelhada, de tudo quanto é lado. Aí eu respirei, botei para baixo, finalizei. Aí a partir daquele momento eu vi a necessidade de treinar o Muay Thai. Mesmo assim ainda não era com aquela intenção de competir e virar lutador. Sim. Até então não. Falei, não pegou o gostinho ali, não? Gostou de ganhar e tudo mais. Não, mas isso só foi acontecer e eu vou te falar o momento que foi. Foi só quando eu virei a chave, falei, cara, não, agora eu vou viver da luta, foi quando eu fui pro Rio. E isso foi em 2007. Em 2007 que eu fui para o Rio, que aí eu realmente virei a chave. Até então eu já tinha minha academia, eu dava aula de jiu-jitsu na época. Sim, eu lembro que você tinha uma academia aqui. E treinava com meus alunos. Na verdade, eu te conheci num evento do Valide aqui, né? E eu estava procurando um ringue para o pessoal tirar foto. E aí o pessoal me indicou você. E aí eu até falei, pô, você tem um ringue lá e você tinha esse ringue na academia, né? Tinha. Mas isso que eu tô falando é muito antes disso. É muito antes disso? Antes, Isso daí provavelmente foi o quê? 2010. Foi aquele Jungle Fight que teve aqui na praia aqui. 2009. Que choveu e tudo, aquela loucura. Eu lutei nesse evento, no meio da chuva. É verdade. Você lutou também, é verdade. Essa daí já foi minha 9ª luta, minha 10ª luta já, de MMA. E eu já estava no Rio, morando no Rio. Agora, o que te levou para ir pro Rio? Você foi atrás de... mais treinos, melhores treinos, mais oportunidades. Você foi pro Rio por conta do MMA ou você foi pro Rio por causa de outro motivo? Cara, então, assim, eu gosto de explicar isso porque, assim, na minha vida, pelo menos no esporte, até eu realmente dar essa virada de chave que eu te falei, foi tudo meio que acontecendo por acaso. Né? Entendeu? Na verdade, eu ganhei a seletiva, né, de faixa roxa aqui no Espírito Santo e a gente tinha uma vaga, né, para lutar o Campeonato Brasileiro que ia ser no Rio. Então eu ganhei, fui para o Rio, cheguei lá no Rio, deu algum problema na época com a federação que não me inscreveu no Campeonato Brasileiro. Aí aquela questão de atleta, falta de também ver e tal, fui para o Rio. Cheguei lá, eu tinha conhecido o Alex Davis. Aí eu liguei pro Alex Davis, que é empresário de vários atletas. E eu conheci o Alex Davis hoje, aqui, né, em Vila Velha, que ele veio fazer uma gravação com o Rodrigo Dan. Sim. E ele ia ser o tradutor, né, de um canal de lutas. Eu conheci ele nessa época. Quando eu cheguei lá no Rio, a única pessoa que eu conhecia do Rio era o Alex Davis. Aí eu liguei para ele e falei, Alex, tô aqui no Rio, cara, tô perdido, não conheço. Conhece alguém? Cara, você tá onde? Aí eu lembro até hoje que eu tava no Barra Shop.
Aí ele falou, cara, tem a academia dos Irmãos Nogueira lá no Recreio. De Nogueira, né? Vou te falar para você, vou ligar para eles e você vai lá e encontra com o Thiago Jambo. Cheguei lá no Recreio, conheci o Thiago Jambo e tal, começamos a conversar. Isso era tipo umas 10 da manhã, umas 11 da manhã. Ia ter o próximo treino meio-dia. Aí eu tava ali sentado, aí daqui a pouco chega o Rogério Minotouro. Aí chegou o Rogério com, né, o finado mestre Luiz Alves, Alex Gazé, né, vários finado treinadores. também, Alex Gazé, né? Isso. Não, Alex Gazé não. Alex tá aí, tá treinando bastante. Qual foi aquele treinador lá da Tim Nogueira que morreu, que teve câncer? Teve câncer? Ah, não tô lembrado agora. Não. Então eu tô confundindo, tô viajando. Vamos voltar para boa. E quando chegou nesse dia, eu tava assim, impressionado, né? Porque o Rogério, eu só conhecia ele pela televisão, que eu assisti o Price, eu falei, cara... O Rogério Minotauro, né? Minotouro. Minotouro. Eu falei, pô, Minotouro, Rodrigo Minotauro, Rogério Minotouro. Eu falei, pô, o Minotouro, cara. Meu irmão, eu fiquei assim, igual fãzinho mesmo. Né? Seu ídolo chegou meu ali, ídolo. Né, eu falei, cara, eu assisto esse cara na televisão. Acho que eu nunca tinha visto ninguém na televisão até aquele momento. Assim, que era de perto, TV né? mesmo, de perto, não tinha visto ninguém. Aí eu fiquei assim, daqui a pouco veio o Luiz Alves. E aí, menino? Porque lá era tinha um camp, né? Tinha lá os dormitórios, então tinha atletas lá, que moravam ali no CT. Sim. Eu tava ali, o Luiz Alves falou, e aí, menino, cadê seu material? Eu falei, não tem material, não. Eu falei, não, cadê? Arruma um material que você não vai treinar, não. Aí, daquele jeito, eu falei, cara, eu não vim pra treinar, mas doido pra treinar. Eu falei, cara, como é que é? Não, pera aí. Aí pegaram uma luva e uma bandagem, me deram, fui fazer um treino. Aí comecei a treinar, fiz um treino com o Rogério. Eu lembro que na época o Rogério ia lutar e usavam, né, os atletas que dormiam ali como sparrings, né? Então sim. Tinha vários atletas e às vezes o pessoal da academia nem conhecia, né, alguns atletas. Aí quando eu vi que não, eu já estava lá em cima do octógono. E na época eu falei, não, eu vou, queria ir. E de frente com um dos seus ídolos, né? Meu irmão, só sei que eu cheguei já aí. Pô, o Rogério, meu irmão, aí é outro patamar, outro nível, né, meu irmão? Pô, tomei soco na cara de tudo quanto é lado. Aí ele acertou um golpe que eu caí. Boxe era olímpico também, né? Exatamente. Pô, o Rogério tem um boxe muito afiado. Nível olímpico. Ele me deu um golpe que eu caí. Aí o Luiz Alves veio e falou, Aí eu vi na cara dele falando assim, tira. Eu levantei e falei, não, tira não. Aí eu falei, cara, que merda que eu fiz, né? Porque, porra, o cara acha que agora que... Aí eu, não, beleza. Aí, meu irmão, só sei que aí chegou uma hora que eu e o Rogério começamos a treinar, aí eu já tinha, meu irmão, ligado, já achado, eu falei, meu irmão, vamos trocar um porrada, caía de novo, levantava, levantava, aí acabou o round. O Luiz Alves virou pra mim e falou bem assim, pô, menino, você tem coração. Eu tomei um pau. Pô, mas você tem coração, hein? Isso, impressiona. Você tá treinando aqui até quanto tempo? Eu falei, não, foi o primeiro dia hoje, eu não vim nem pra treinar. Aí o Rogério veio falar comigo, pô, você é da onde que é? Aí conversamos e tal, nos apresentamos e falou, cara, a porta tá aberta aqui. Que irado. Aí foi aí que eu comecei, que eu falei, quando eu voltei pro Espírito Santo, pô, não tinha nem noção de voltar para lá. Voltei, fiquei uma semana aqui, arrumei minhas coisas e voltei pro Rio. Aí lá eu comecei a treinar profissionalmente. E teu pai, depois dessa, bicho, que teu pai... Louco, mas aí nessa época... Mas, mano, agora vamos lá, tem uma parte dessa história que eu voei. O que te levou pro Rio, velho? Tipo assim, você não conhecia ninguém. Ele foi competir. Você não conhecia ninguém, você foi competir e os caras não te inscreveram. Caraca, aí ele tinha o telefone de um amigo lá, que nada mais é do que um dos... Mano, é uma sequência de coincidência que foi acontecendo. Exatamente. Então, caraca. Mas aí a experiência nos fala que a coincidência não existe, né, cara? E é o que eu falo também, assim, lógico. É uma sequência às muito vezes louca, tem véio. oportunidades que aparecem para você que às vezes as pessoas deixam passar. E hoje eu reflito muito sobre isso. Se na época eu não tivesse essa... na época todo mundo fala, pô, o Eric é meio maluco. O Eric pega, vai pros lugares e tal. E eu sempre fui. Nessa época eu fui para lá para o cara quando o Alex... Tudo bem que não aconteceu, o máximo que eu ia voltar, não ia lutar o Campeonato Brasileiro e a minha vida ia seguir normal, como dando aula, professor, talvez eu nem chegasse aonde eu cheguei, dentro do esporte. É aí que eu falo que é onde que virou a chave. Então, assim, eu aproveitei o momento, eu fui até meio abusado pra caramba. Academia com os melhores, velho. Exatamente, mas assim, eu fico até olhando que eu acho que, parando pra ver assim, cara, eu peguei e fui na cara e na coragem, cara. Eu subi no octógono porque eu não fui nem pra isso. Muitos talvez falaram, não vim e tal. Pô, ia ficar ali. Talvez até conversaria depois.
Mas aquele momento ali, para mim, eu acho que foi fundamental. Mas aí se você não tivesse tido a iniciativa, né? Isso aí. Talvez sua vida não teria desenvolvido do jeito que desenvolveu para hoje, né? Exatamente. Aí depois não, aí depois realmente aí já foi tudo já começando a ser planejado. Se planejou como atleta. Que foi aí que eu comecei a lutar o Jungle Fight. Eu comecei no Jungle Fight dentro da academia. Foi o Jungle Fight Warriors 9. Que aí eu lutei lá dentro, eu já estava lá na academia, já tinha uns 3, 4 meses. E esse Jungle Fight foi dentro da Nogueira? Pô, em casa, conhecia tudo ali já, todo mundo. Então eu estava num ambiente familiarizado ali para mim. Agora que a gente já está nessa época da sua vida e da parte do treino e de competição, falando sobre essa época, tem uma pessoa que acompanha a gente, eu vou falar um seguidor, alguém que acompanha a gente, que é o Nilson Senna. Ele pediu para perguntar uma coisa para você, que é o seguinte: como era o seu treino de musculação na época que você competia? E se você pudesse fazer uma ponte comparando com o que você faz agora de atividade, para você poder pontuar assim, como é diferente um atleta, o condicionamento físico de um atleta de musculação, de um atleta que precisa da musculação para ter sustentação, e de uma pessoa que só precisa da musculação para sua rotina diária, eu acho que foi saúde, quase a mesma coisa que a gente começou a conversa, né? Acho que depende muito do intuito e da intenção da pessoa. Lógico que assim, o treinamento meu era muito intenso, Jair já foi meu treinador, já me treinou, já sabe como que era o nível e a intensidade do treinamento. Obviamente que se uma pessoa não for não viver daquele esporte, não vai precisar fazer um treinamento daquele nível. E nem aguenta, né? E não aguenta. Porque tem todo um preparo para chegar até ali. Sim. Entendeu? Então, assim, eu fui me profissionalizando até nos treinamentos nessa época. Então, eu comecei a treinar de uma forma diferente, treinadores diferentes, entendeu? Então, assim, mais específico para a modalidade. Até então, eu malhava musculação, supino, bíceps, tríceps. Aquele treino normal. De maromba normal, né? Quando eu comecei a ver o que era um treino de verdade, eu falei, cara, todo dia tinha um atleta que vomitava de tanto esforço que fazia dentro do treino. Treinava até exaustão, então é muito diferente. É muito diferente. Se eu for comparar com hoje, não tem como, porque hoje eu estou aposentado das lutas, então não treino mais com a mesma intensidade. Entendeu? Faço meus treinos hoje como uma pessoa normal, uma musculação. Eu não tenho. E treino a luta, né? E a luta também, que hoje, por hobby, tanto que não faço mais um treinamento para competição, mas eu faço treino de boxe, treino de chão. Academia entendeu? Você tem ainda? Não tem mais? Não Sonha tenho. em ter de novo? Não tenho. E assim, não é que eu não sonho em ter academia. Hoje em dia, eu estou até num ramo totalmente diferente. Então, não estou com a cabeça e com o foco muito voltado para as lutas hoje em dia. Para outros negócios. Para outros negócios. Então, assim, hoje você vira para mim e fala assim, Eric, tem uma academia. Eu já tive academia também. Sei que, como qualquer outro negócio, a academia, se você não estiver dentro ali, ele te prende muito e você precisa estar ali. Faz parte do seu sonho atual, né? Mas exatamente. Você já teve. Isso aí. Já tive academia, já tive bastante alunos também. Hoje, aqui no Espírito Santo, tem vários faixa pretas também que foram formados por mim também. É verdade. Você plantou uma semente aqui gigante. Exatamente. E várias pessoas ainda se espelham em você, né? Sim. Aí agora, fazendo um gancho, retornando lá atrás, na última fala sua, você foi lá, começou a treinar lá no Rio, e quando dali por diante você começou a ter as primeiras competições, e como é que foi? Conta esse início de carreira do Eric pra gente. Então, como eu falei, a minha primeira luta no Jungle Fight foi dentro da academia. Depois daquele evento, aí eu conheci o Walid Ismail, que foi meu empresário, né, por muitos anos. Aí o Walid conversou comigo, viu que eu ganhei de uma forma boa, finalizei, né, no Mata-Leão. Eu falei, Eric, eu quero agora assinar um contrato com você, para você lutar os próximos Jungle Fights. Assinei, lutei 9 Jungle Fights, fui campeão do Jungle Fight. Em 2009, eu fui campeão do Jungle Fight. Fiz 2 lutas na mesma noite. Depois dessa luta, que aí eu recebi... eu lutei em 2009. Eu acho que, se eu não me engano, minha última luta foi em setembro, por aí. Até minha primeira luta no UFC, que foi, se eu não me engano, em maio. Então eu fiquei um tempo parado. Então chegou uma hora que eu ligava pro Walid e falei, Walid, você me falou que se eu fosse campeão eu ia entrar no UFC e até agora nada, eu quero lutar, me bota pra lutar no Jungle Fight de novo. Não, cara, calma. Eu falei, não quero calmar não, cara. Não tá saindo, eu quero lutar. Ele disse, calma, espera.
Quando o UFC decidiu voltar para o Brasil, que foi naquela luta com o Anderson Silva, com o Okami, então voltou, e ele falou, Eric, você tá dentro do card do UFC Rio. Pô, aí eu fiquei louco. Eu falei, que maneiro. Ou seja, estreou em casa, né? Que Rio de Janeiro também é sua casa. Isso. E no UFC, né? No UFC. Mas assim, hoje foi muito louco naquela luta, porque assim, eu era um atleta novo, ninguém me conhecia. Então, imagina você estar num card, onde que nesse card estava o Minotauro, o Anderson. Tinha mais Shogun também tava, então assim, só tinha estrela e cara, nome muito forte. Os ídolos dele estavam lá. A galera que você via treinando lá também tava lá na parada. Exatamente. Então assim, pra mim, antes das lutas, quando chegava, né, os repórteres lá na academia, todo mundo estava com o Anderson, com o Rodrigo, pô, eu ficava assim maravilhado, parecia que eu não ia lutar nesse card. Até no dia da luta parecia que eu não ia lutar. No dia da luta eu tava ali, os caras, né, o Anderson chegando, muita gente em cima dele, eu passando ali quietinho. Então, assim, parecia que eu nem ia lutar, parecia que eu estava mais acompanhando os atletas do que eu fosse lutar. E isso, pra mim, tava sendo, assim, incrível. Eu falei, caralho, eu tô com os caras. Não tinha pressão nenhuma, né, também. Zero. Mas aí que tá. Alguém ali dos seus treinadores não chegou pra você e falou, acorda, bicho, é você que vai lutar daqui a pouco. Sim, Porque eu acredito muito que, de repente, você ficou até meio disperso ali, olhando aquela grandiosidade ali, por seus ídolos ali lutando, um ganhando, aí daqui a pouco o outro vai lutar também e tudo. E aí não te deu esse nervosismo, de repente, esse desfoco, assim? Eu vou te falar que, assim, eu fiz um treinamento mais forte, mais intenso que eu já tinha feito até então. Antes eu lutava um evento nacional, eu estava lutando o melhor e o maior evento do mundo. Então o treinamento foi feito, eu fiz tudo que tinha que fazer, eu estava preparado. O sentimento de você estar ali num lugar novo, com pessoas que você sempre teve como ídolos, tá ali também no mesmo card, aquilo ali, muito pelo contrário, aquilo não me deu pressão. Eu estava treinado, sabia o que eu iria fazer, estava ali de uma forma assim, totalmente feliz, só porque eu iria lutar. E a minha luta foi a 4ª luta da noite. E as três primeiras lutas acabaram por pontos. E foram 3 lutas mornas. Então o público até então, eles estavam quietos, calmos. Quando eu entrei, aí eu senti realmente a diferença. Pressão, chego até a arrepiar, por quê? A diferença do MMA. Não, esquece. A diferença de um evento nacional para o maior evento do mundo tem muita diferença. Então, quando eu entrava, me chamava, eu saía de trás de uma cortininha. Uma cortininha. Entendeu? Eu saía andando até o ringue. Ali não. Ali é todo um evento. Ali é um show. É um show. Quando eu entro... A arena toda gritando. Antigo HSBC Arena, 15 mil pessoas ali te olhando, gritando, foto, flash. Lógico, quando você faz um treinamento, eu estava focado. Mas você sente a diferença. O calor, o grito da galera. A energia, eu era acostumado a lutar para 2 mil pessoas. No máximo 2 mil. Não, isso é um evento dentro da academia que foi fechado ali, né? Exatamente. Só os lutadores ali que estavam... Para, de repente, como. o maior evento do Brasil, do mundo, né? O maior evento do mundo. E aí, quando eu dou o nocaute com 40 segundos, aí ali mudou totalmente o olhar do público. Foi uma gritaria, né, da galera torcendo, gritando, que aquilo ali foi, eu acho que, um dos momentos mais marcantes que eu tive. Eu lembro dessa luta, até porque, cara, você pegou um amigo meu, bicho, lá do Rio, o Beição. Beição duríssimo, cara. Eu acho que ele era campeão do Shotô, né? Era campeão do Shotô na época. Era campeão do Shotô. Tanto que na época eles falavam, pô, campeão do Jungle Fight contra o campeão do Shotô. Não era pouca coisa não, bicho. Só que eu pensei, eu era amigo do Beição e tinha treinado o Eric para o Jungle Fight. Eu falei, caraca, bicho. Porra, vou torcer não. Vai estrear logo assim, contra o Beição. Contra o Beição, né? Que próximo, cara. Cara, mas tratorizou, moleque. Isso. Cara. Tratorizou, ganhou bem pra caramba. Foi uma luta rápida, muito explosiva. Então, assim, naquele momento ali... E acabou que, como eu tinha falado, o Rodrigo lutou no mesmo dia. Eu dei o nocaute, pra mim eu já tava assim... Ganhou? Ganhei. Tava feliz pra caramba. Ganhou. E assim, depois que você deu o nocaute, você continuou assistindo a luta dos outros colegas? Assisti. Vendo a luta da galera? Eu nem sabia que tinha o tal do bônus da noite. Que é uma premiação
quando você faz a melhor finalização, o melhor nocaute ou a melhor luta da noite, o UFC, ele te paga um bônus a mais. Eu nem sabia que existia isso. Então, para mim, eu já estava muito feliz ali, que eu já tinha nocauteado, né, a luta rápida, entrei, não tomei nenhum golpe, não estava machucado, então eu estava muito feliz ali. Aí o Rodrigo nocauteou também, e quando veio o Lourenço Fertitta com o Dana White, no vestiário, pô, eu já fiquei assim, eu falei, cara, os caras estão aqui. Foi a primeira vez que eu tinha visto eles, Pensou que eles iam lá falar direto com o Minotauro, com o Anderson. Aí eles vieram, aí até falou com o Rodrigo, falou, Rodrigo, que era a volta do Rodrigo também. Uhum. É isso que foi muito maneiro também, o Rodrigo voltando e tal. Acho que era depois da cirurgia do quadril, não é? Eu acho que foi depois de alguma cirurgia, ficou um tempo parado. Sim. Aí falou, ô Rodrigo, o nocaute do Eric foi um nocaute bonito, ele iria ganhar o bônus da noite, mas eu vou dar o bônus pra você e tal. E eu lembro que na época o Rodrigo até falou, pô, que bacana, da mesma academia, pode deixar, a gente tá junto também, vou dar uma parte pra ele. Então rolou aquela brincadeira. Bacana. Meu irmão, então assim, eu fiquei muito feliz. Depois eu comecei a treinar bastante. Aí minha segunda luta, eu lutei com o Carlo Prater, que foi até aquela polêmica com o Maria Mazaki, que teve a desclassificação. Sim, é verdade. Eu lembro disso. 27 segundos. Muito rápida também. Então, ali, mesmo eu sendo desclassificado, muita gente também acabou dizendo que foi uma desclassificação injusta, depois olharam. Os irmãos Fertittas, o Lorenzo, ele veio até mim, conversou comigo e falou, olha, Eric, hoje, para mim, você vai sair como o campeão, você vai receber como campeão, a gente não consegue voltar o resultado. A decisão do árbitro, já decidiu, o árbitro já decidiu, mas você hoje, para mim, você é o campeão dessa noite. E aquilo, para mim, foi relembra aí pra gente, porque depois o André ele pode até puxar ali e mostrar um pouco essa polêmica aí. O que aconteceu ali na hora ali? Então, a luta foi muito rápida. Então, eu lembro que eu dei uma joelhada na minha segunda luta do UFC. Isso aí. A primeira 40 segundos, a segunda 27 segundos. Deu 1 minuto e 7. Mas chegou na quarta luta que tava essa estimativa. Eu já tinha 4 eventos, eu não tinha ficado nem 1 minuto ainda dentro do ringue. Então, quando eu acerto a joelhada e ele cai do meu lado, o Mário estava atrás de mim. E eu comecei a desferir os golpes na orelha dele por cima da cabeça dele. Então, quem está no ângulo de trás parece que eu estou socando a nuca. A nuca. E é proibido, né? Isso aí, a nuca é proibido. Quando acaba que o Carlo Prater cai e o Mário, ele... Para a luta, né? Separa a luta ali, interrompe a luta, aí eu já saio comemorando, aí dou mortal, subo na grade, faço tudo. Aí o Mário me chamou e falou, eu vou te desclassificar que você deu golpe na nuca. Aí na hora eu fiquei sem reação, eu falei, não, como assim? Não foi na nuca e tal. Aí deu aquela polêmica, o Joe Rogan falando com o Mário, golpe legal. Aí ficou aquele clima. Aí eu aproveitei ali também para dizer que, independente da derrota, eu vou sair dali como campeão. Então o público, eles viram que realmente eu fui injustiçado e me abraçaram ali naquele momento. Você foi político, entendeu? Né, bicho? Mas por dentro, você treinar pra caramba, pra chegar lá. Mas eu vou te falar assim, eu acho que naquele momento, eu acho que eu não tava entendendo direito ainda, entendeu? Lógico que depois eu parei pra pensar, mas eu lembro que ali a única coisa que eu fazia foi... Eu realmente me senti... Você achou que de repente talvez deu os golpes? Não, e eu vou te falar... Não, mas tanto que na minha leitura labial, olhando até hoje, se for passar a luta... Eu imploro pro Mário, cara, por favor, não me desclassifica, cara. Eu não dei golpe na nuca. Então, assim, eu tava bem imaturo também para algumas coisas. Então, assim, eu falei, por favor, Mário, eu não bati não, cara. Então, assim, ainda pedindo para ele ali. Aí depois virei pro lado, virei pro outro, assim. E quando eu vi que não tinha jeito, eu meio que aceitei, mas aí eu falei, cara, infelizmente não foi o dia hoje. O Mário interpretou como... golpe na nuca, mas eu vou sair daqui campeão. Independente do que ele apresentou, na minha cabeça eu sei que eu não bati e tal. E aquilo ali realmente depois botaram nos vídeos e tal, viu que não pegou, então a galera meio que abraçou ali. Sim. Entendeu? Sim. E aí dali pra frente que realmente aí começou aí o nome a subir. Foi depois dessa luta. Entendeu? Nisso aí você já até morava no Rio, né? Até por causa do seu posicionamento também, né? Sim, lógico, aloprasse lá no ringue. Vou falar... exatamente. Talvez isso daí dava uma má impressão e quebrava. Essa sua postura mais calma, né? Não combina em nada com o teu apelido de lutador, né? Que é Tiger, né? The Tiger, né? E aí, por que The Tiger? Algo específico por... Você gostava de tigre? Não, até tem uma tatuagem de tigre? Hoje eu tenho. De tigre, amigo, hoje eu tenho.
Mas, assim, o apelido do Tiger, quem me deu esse apelido foi até um grande amigo e irmão meu lá do Rio de Janeiro, o Duda Mauro, que depois o Duda foi até empresário meu também, mas ele era um irmão espiritual da igreja, então a gente conversava muito. E eu lembro que eu tinha um símbolo, né, que era uma fênix. Aí o Duda falou, pô, Érico, a fênix não tem nada a ver, a fênix, pra ela nascer novamente, ela tem que morrer. Então, pô, não tem nada a ver. Pô, você, cara, assim, eu sempre gostava muito de andar meio sozinho, assim, ficar mais na minha, gostava muito de fazer trilha, gostava de ter os meus pensamentos, então não é que eu me isolava, mas eu gostava de ter o meu momento. E nesse meu momento é onde que o Duda falou, cara, meu irmão, o tigre é um caçador solitário, cara. Então, cara, eu acho que tem tudo a ver, agressivo, ágil, forte. Eu acho que combina mais com você. Até pelo seu temperamento, por tudo. Aí, desde então, eu abracei, desde essa época, e até hoje trouxe para mim esse apelido. Então, hoje eu carrego quase que como uma filosofia, cara. Assim o espírito tigre, aquele olhar. Então, isso me motivou por muitos anos na luta, entendeu? Justamente o apelido. O Eric, ele distou um pouco da maioria dos lutadores pela educação, né, cara? Você vê que ele fala bem, né? Bem educado, né? Formal, né? Eu tô aprendendo. Boa pinta, né? Boa pinta. Não, isso aí é você que fala. Não, mas aí que tá. Não, mas aí que tá. Por quê? Porque você fez uns trabalhos de modelo também, não fez? Porque eu lembro que na época o Rogério Camões falou que você tava fazendo alguns trabalhos de modelo também. Eu prefiro dizer que eu fazia propagandas e tal. Mas assim, lógico que eu acho que a marca, quando ele começa a ver um atleta, ela quer expor a marca onde que traz um retorno. Exatamente. Na época, lógico que várias marcas me procuravam, fechava vários contratos com empresa, fechei com a Bad Boy, Integral Med, então fui atleta dessas marcas. Eu tinha que, lógico, que fazer toda a divulgação e tal. Sim, o videozinho e tal. Mas pra galera da luta, qualquer divulgação na época era coisa de modelo e tal. Mas hoje em dia não. Hoje em dia o atleta tem que viver disso. Tem que fazer isso. Ele tem que estar lá, tem que aparecer. Até a verba para ele poder se manter no negócio, né? Exatamente. Que vem o patrocínio, que vem a coisa toda. Aí o MMA... É o marketing, né? Não tem o MMA é um esporte muito novo. Querendo ou não, se você for parar para comparar o MMA com futebol, com tênis, esquece. É um esporte novo. Agora deve ter o quê? Menos de 30 anos, se eu não me engano. Então, tudo foi começando a se desenvolver normal como qualquer outro esporte. O futebol lá atrás não é o que era hoje. Hoje o MMA não é mais como era na minha época. E eu vejo até o meu irmão, nos treinamentos dele, eu vejo essa diferença. Hoje o meu irmão ele tem uma equipe que está atrás dele. Não que eu não tivesse, mas lógico que no final ali eu já fui me preparando. O Bruno tá aqui treinando com você, né? Mas aí quem é? O Gabriel. O Gabriel que é o mais novo. Tá, e o Gabriel tá competindo. Isso, o Gabriel ele passou pelo UFC, fez uma passagem pelo UFC, fez 2 lutas no UFC, agora ele está lutando no LFA, inclusive vai estar lutando agora dia 27, em São Paulo, no LFA. O Gabriel ele veio se desenvolvendo muito nesses últimos anos, treinando bastante. Então, eu tenho certeza, meu irmão, que dia 27 agora aqui, meu irmão, vai dar o Gabriel e eu tô nessa torcida aí. Vem cá. Chama a galera pra torcer também. Eric, lutador. Bruno chegou a treinar e treina com você hoje em dia, né? Treina. Gabriel, lutador. Quem é o jogador de futebol da família? O meu pai tem a maior decepção dele justamente por isso. Acabou que ele fez 3 filhos, achou que um ia jogar bola, nenhum seguiu tudo ele. 3 lutadores. Todos os 3 foram para artes marciais. Agora vem cá, lá na infância, tudo na porradaria lá dos irmãos, que sempre tem um cascudinho pra lá, um empurra pra lá, né? E aí, quem ganhava? Provavelmente o mais velho. Provavelmente. Naquela época ali a diferença de idade. Só que aí é que tá, né? O Gabriel é que tá conseguindo aí firme aí no MMA, né? Mas o que acontece? Quando eu era mais novo, por incrível que pareça, eu apanhava muito na escola. É mesmo. Eu apanhava muito, sofria bullying e tudo. Na época, hoje eu até comento, hoje também não tem nada a ver. Na época eu tinha cabelo lisinho e tal, então o pessoal mais velho ficava, as menininhas ficavam sempre falando. Na época a gente nem sabia o que era. Eu com 10, 12 anos, eu não sabia o que é dar beijo na boca. Então o pessoal sempre ficava, o Eric, aí ficava implicando comigo e sempre me batiam uma vez. Isso daqui é até assim, um anúncio, né, uma declaração que ninguém sabe. Uma vez eu morava num condomínio e o menino chegou, até mais velho do que eu, aí sempre brincava, conversava, né, com as meninas e tal, e eu sem maldade nenhuma. Aí o cara, para chamar a atenção, foi lá,
me amarrou na rede, né, da quadra, porque eu soube dar bolada e tal, eu pegava, ficava segurando no pescoço, enfim. Minha mãe, na época, sempre foi brava. Imagina. Minha mãe, ela sempre foi brava, foi lá na casa dele e arrumava a maior confusão. Então, quando eu comecei, de fato, no jiu-jitsu, meio que eu também fui assim, eu falei, cara, pô, eu quero fazer uma arte marcial, entendeu? Então, assim, eu comecei a treinar meio que também para ter mais aquela confiança. Pra ter uma autodefesa também e uma autoestima, né? Exatamente. Me amarrar na rede nunca mais. Nunca mais. Exatamente. É o primeiro que vier assim, já vai amarrar também. Essa era a força da Mas parada. eu vou te falar, amarrar na rede nunca mais. que depois que eu comecei a treinar, nunca mais me amarraram na igreja, na rede. Mas aí é que tá, né? A fama cresce, né? Imagina assim, o cara olhando depois, né? Porque o cara que bateu sabe, né? É O cara verdade. que bateu sabe, você que sofreu Você lá cara e tal. lembra. Talvez Eu você já nem bati lembra muito mais. nesse cara aí. Talvez você nem lembra mais da fisionomia dele se topar com ele na rua, mas o engraçado cara talvez Mas lembre. o nome eu lembro. Mas o engraçado é que, de repente, ele deve ainda com os amigos dele de bar, assim, ou na Rapaz, eu quebrava o pau nesse moleque aí, porra! porrada. Aí ninguém deve acreditar, né, bicho? Ninguém deve acreditar. Vai ter como, bicho? Tem a vez que eu amarrei ele na rede de futebol lá e deu umas boladas nele. Ah, tá doido, rapaz, o Eric, rapaz, é ruim. Nunca rolou, não, de encontrar novamente assim? Não. E aí, como é que Não, tá? esse tipo de situação, não. Mas assim, já acontece direto. As pessoas, o que mais acontece comigo, as pessoas tentam me lembrar da onde eu conheço ela há, tipo, 20, 25 anos atrás. Você tá com quantos anos, Eric? 39. 19? Tá chegando na minha faixa etária, na minha verdade, casa aí, na minha casa. Tô com 40 e um pouquinho, né? Uma vez foi engraçado, encontrei com um cara, o cara olhou pra mim, Eric, lembra de mim? Puta, Aí pô, e às vezes, antes eu fazia, pô, eu lembro, e tentava me enrolar pra ver se ele soltava alguma palavrinha pra ver se eu lembrava. Mas depois eu parei com isso. Eu falei, cara, não lembro. Uhum. Aí esse cara chegou pra mim, você vai lembrar. Uma vez, o seu cachorro fugiu, eu fui atrás e peguei ele pra você. Eu falei, cachorro? Ele é... Eu falei, cara, mas a última vez que eu tive cachorro, isso que você tá falando que tem uns 20 anos atrás, 25 anos atrás. Isso, cara, naquela época lá de Cobilândia. Eu falei, pô, cara, desculpa, não tem como eu lembrar. Caraca, pô, foi uma situação pontual de... Não tem como. Então, assim, acontece isso direto. Mas aí entendeu? que tá, né, cara? O pessoal guarda, né, bicho? Guarda, é verdade, né? é. A pessoa quando se torna famosa, a E pessoa o mais guarda isso. maneiro é que esse cara devia ver você lutando MMA nessa época aí do auge e falar assim, não, esse cara aí, já peguei o cachorro dele que fugiu É uma vez lá." verdade, É verdade. Mas agora assim. conta mais pra gente assim do seu auge no MMA e quando você decidiu assim, falou assim, agora eu vou aposentar. Porque pra mim, eu não sabia ainda se você tinha parado ou não. Eu sabia que você tava treinando aqui no Espírito Santo com o Caveira, um amigo nosso, né? O mestre Caveira. E aí, conta aí essa história aí, que o Júnior... Então, assim, eu fiquei no UFC de 2010 até 2018. Então, eu lutei 8 anos no UFC. Quando foi em 2018, eu já estava lesionado, já estava com o braço bastante comprometido. Então, já estava sentindo muito já as lesões já do físico já. Entrei no Bellator, fiz 2 lutas no Bellator. A minha última, chegou um momento que eu falei, cara, não dá mais. Fisicamente não tem como. Então, eu escolhi parar de lutar, justamente, assim, resposta rápida. Por que você parou? Por causa de lesão. Lógico que não era o momento que eu queria parar. Mas eu acho que foi a decisão mais sábia que eu tive. Parou porque não aguentava mais também. Tipo, Fisicamente não tinha como mais. Apesar da idade, muito novo, mas o físico, o corpo já não estava aguentando mais. Parou em Muita 2019, lesão. que você falou. Parei em 2019. Fiz minha última luta. Tem uma luta ainda no contrato, no Bellator, mas eu já falei com o empresário que eu não queria mais. Até em 2021, o meu empresário ligou e falou, Eric, já sei que você falou que não quer lutar mais, mas o Bellator, o pessoal perguntou como é que você estava e tal, que eles queriam que você voltasse. Posso falar com eles que você realmente não quer? Pensa aí. Eu falei, não, pode. Aí você respondeu assim logo de sopetão, pô, não, deixa eu pensar um pouquinho. Pô, mas aí, se a gente ficar conversando, a conversa vai render. Porque, assim, foi exatamente em 2021, quando aconteceu isso, eu falei com ele, falei, não, o Ed, não vou lutar mais, pode falar. Só que fica aquela faísca, né? E só para lembrar que 2020, pandemia. Fiquei 1 ano. Pandemia, aquele ano meio louco, ninguém já treinava, então eu fiquei parado um ano. Certo, então. 2021, na metade do ano, isso aconteceu mais ou menos. Então eu fiquei 1 ano e meio parado, sem treinar nada. Até aquele momento eu não estava treinando nem musculaçãozinha, nada. O máximo que eu fazia era uma corridinha
só para manter um pouco também. Aí eu falei, cara, eu vou dar um treino. Aí eu fui para academia do Peregrino, um amigo meu. Não sei o que me deu nesse dia, que assim, parecia que eu estava no auge. Né? Dá aquela vontade de treinar, aquela motivação, até para você querer se testar, para ver se tá bom. Eu falei, pô, eu vou me testar aqui. De repente. Isso aonde? Aqui eu ou volto, no Rio? Lá no Rio. No Rio. Treinei 5 rounds com o Peregrino, depois mais 3 rounds com os meninos que estavam lá na academia, alunos do André Chatuba. Acabou normal. O treino ali, tiramos foto e tal. Quando eu fui pro banheiro, nesse dia, pro vestiário, eu fui tomar um banho e comecei a sentir uma dor. Aí essa dor, desse treino, foi a época que eu infartei. Eu infartei em 2021, tive um infarto. Eita porra, O que provavelmente aconteceu, que foi o que o meu cardiologista falou. Quando eu peguei o Covid, eu peguei no começo de 2020. Já tinha se passado ali quase que 1 ano e meio. Deixou uma sequela, um trombo na coronária. Quando eu fiz esse esforço, eu treinei muito acima, né, do que eu estava treinando, então quis treinar tudo de uma vez só. Deu uma isquemia na artéria, o trombo atrapalhou o fluxo, que foi o infarto. Aí fui pro hospital, fiquei uma semana no CTI, aquilo tudo. Cara, que susto. Um susto, meu irmão, danado. Isso você no Rio, né? Eu lá no Rio, Eu lá no Rio, eu sou casado lá, tenho um filho, tenho minha família lá no Rio. Então, estava morando direto lá, então eu já morava lá no Rio. E aí tive esse infarto, depois fiz, lógico, todos os exames, então ficou tudo zerado, então volto e vida que segue. E eu ainda, assim, pra mim, hoje eu só lembro quando eu conto. É como se eu nem tivesse tido esse infarto. O meu médico até falou... Aí foi aquele também, aquela ponta da agulha também que você fala assim, não, realmente eu não volto mais não. Não, mas aí eu realmente, foi o momento que a gente fica uma semana no CT e você pensa muita coisa. Eu falei, cara, realmente não é minha hora agora. Eu tinha certeza que não era minha hora, mas eu falei, pô, Papai do Céu me deu um recado. Tipo, esquece, não vou lutar mais, eu não quero lutar mais. Já deu. Isso aqui pra mim foi uma certeza que não era mesmo pra lutar, pra fazer mais. Aí eu lógico, a gente ficar um tempo, né, recuperando e tal, 22 também fiquei. Quando foi no finalzinho de 2022, novembro, dezembro, aí eu comecei a fazer uns treinos mais leves e tal, e agora no começo do ano que eu voltei a treinar um pouco mais forte. Então agora eu tô treinando mais todos os dias e tal, então eu fiquei um tempo longo ali, meio que parado mesmo, entendeu? Não, mas até o funcionamento do seu organismo, ele precisa que você volte a treinar. Sim, porque anos e anos, vamos lá, quase 40 anos treinando em alto rendimento. Aí teve a época do Covid, pegou Covid, parou, mas aí voltou a treinar e para de vez, cara, é terrível as mudanças no funcionamento do organismo. Mas agora vamos fazer o seguinte agora. Antes da gente começar a falar do Eric como ele tá hoje, das coisas do Eric hoje, da empresa, das empresas, começar a conversar outros assuntos, sair da parte do Eric do UFC, a gente tem que fazer aquela pausa. Exatamente. Aquela pausa padrão. Exatamente. Aquela pausa padrão do Jair. Vamos falar primeiro de quem? Vamos começar pelo Power King? Power King. Pega ali a outra garrafinha também. Vamos pegar aqui, ó. Pessoal, um dos nossos patrocinadores aqui do podcast, tá? Power King é uma empresa capixaba aqui do Espírito Santo que faz garrafas coqueteleiras. Você, empresário que quer fazer uma garrafa promocional, você, personal trainer, que quer fazer uma garrafa promocional, entre em contato com o pessoal da Power King, que eles têm os melhores preços e as melhores condições. E vamos falar um pouco de qualidade, né? Eles simplesmente fazem as garrafas e as coqueteleiras do Arnold. Arnold Schwarzenegger. Do Arnold Classic. Eles são os fabricantes. Então, quer melhor qualidade do que isso? Então, ó, manda uma mensagem lá pro pessoal da Power King. Entre em contato para fazer a sua garrafa personalizada. E olha só, a pessoal da Power King fazem também, se você quiser fazer a faca da sua garrafa, sei lá, Jairzinho naquela pose dele lá, padrão do Jair, eles criam lá a faca da garrafa, do jeitinho que você faz, do jeitinho que você quer lá, eles montam. Já fazem a estampa ali conforme eles fazem do seu jeito, a sua garrafa do seu jeito. Eu mandei eles fazerem agora, por falar nisso, eu tenho até que perguntar pra eles se já ficou pronto. Pra quem tem essa questão de cosmética, quem trabalha com cosmética, quiser soprar uma garrafa personalizada com a logomarca em alto relevo. Não só cosmética, eu acho que qualquer negócio, né? Hoje acaba sendo um marketing para as empresas também estarem utilizando. E hidratar também, né? Hidratar. Saúde, né? É o mais importante, água, né? Exatamente. Mas eu mandei fazer com eles lá agora uma garrafa, um galão de água, na forma de um halter. Forma de halter. Forma de halter. Quando ficar pronto lá, eu vou trazer aqui pro pessoal ver. Vazio seguro. Agora vamos lá, falta a Farmic. E a Farmic?
E aí nós temos o nosso outro patrocinador, simplesmente a maior farmácia de manipulação do estado do Espírito Santo, mas é daqui do estado, mas eles enviam para todo o país, tá? Os melhores produtos, a Farmic ela é reconhecida aqui no estado, mas nacionalmente, como uma farmácia de qualidade, tá? Então entre em contato com a Farmic Manipulação. Bem, tem os contatos no Instagram, coloca Farmic Oficial, se eu não me engano, e vocês vão ter os melhores produtos manipulados que vocês puderem encontrar. A Farmic trabalha muito com a confiança, né? A confiança da Farmic eu tava conversando, alto nível, eu tava conversando com o Didio, um dos sócios, né? Fundadores, e ele falou que, assim, no começo ele ficou um bom tempo sem investir em marketing. Na verdade, o maior marketing dele era o boca a boca. Era um cliente que era bem atendido. O que eu vou falar, esse é o melhor marketing. É o melhor marketing, né? É outra pessoa valorizando e indicando a sua marca. Exatamente. A melhor marca, a melhor divulgação é o boca a boca. Então, pessoal, Farmic Manipulação. Mas e falta mais um, falta mais um. Ele falando agora aqui, ó, são 21 horas. Luran Santos. Luran Santos é nosso patrocinador aqui desde o começo, foi o primeiro patrocinador que nós tivemos aqui da LS Smart Box. E ele vende pra gente esses relógios smartwatch, também aqueles fones Bluetooth. E ele é especialista também em iPhone e Xiaomi. Então, se você quiser o melhor equipamento eletrônico nessa linha, o Luran ele tem tudo para te oferecer. E é um menino muito legal. Eu gosto do Luran porque ele é íntegro, sabe? Então, às vezes eu indico alguém para ele e aquela pessoa tá procurando um celular que é fenomenal, que faz um monte de coisa, mas ele não vai assim. Você chega pro Luran e começa a conversar com ele, mas para que você quer usar? Qual vai ser o seu uso? Vai ser isso? Não, então você pode comprar esse aqui que é mais barato e que vai te atender nesse sentido e tal. Para quem tem empresa, mas o cara quer ter uma empresa, ele quer botar o telefone nos 10 funcionários dele, 20 funcionários dele, o Luran ele indica o telefone específico pro que os caras vão fazer, cara. O que mais atende ele naquele momento. Isso eu achei muito maneiro, porque ele me quebrou, porque eu mandei o cara pra ele poder vender 10 iPhone, ele vendeu 10 Xiaomi muito mais em conta. Ó, que legal. Porque era pra uma parada que ele falou que o uso dos caras não iam condizer com o que eles estavam querendo. Mas aí que tá, então quer dizer que a galera que entrar em contato com o Luran Santos, falar que conheceu o Luran Santos através aqui do Cada Vez Mais Forte, sempre tem um descontinho, sempre tem alguma coisa. Sempre tem uma gordurinha lá pra ele queimar. Fala pra ele queimar a gordurinha dele lá. Até eu vou mandar uma mensagem lá pro Luran, tá? Pra ver se eu troco um relógio lá com ele lá, tá? Toda vez ele manda essa do relógio. Ele um relógio. Se colar, colou, né? O Luran, toda vez ele manda essa do relógio. O Luran, a maior propaganda dele vai ser esse relógio do Jair. Ele tá mas tem que ser dos grandes, tem que ser igual aquele relógio do Faustão, mano. É isso aí. De parede. Mas propaganda eu vou fazer. Boa. Mas aí, ô Eric, vamos lá agora. Você acabou sua carreira no MMA. Pô, saí de lá, saí do UFC, não vou lutar mais, decidi que não vou lutar mais agora em 2022. Aí você começou a ser empresário a partir daí ou você já era empresário durante a época de atleta? Zero. Eu nunca tive vocação e nem essa expertise, né? Eu também não procurava isso, porque na minha cabeça eu era atleta e eu focava na parte dos meus treinamentos como atleta. A vida de atleta. Lógico que tinha pessoas, né, por trás que sempre estavam ali me auxiliando, mas eu nunca quis nem saber. Meu irmão, era vida de atleta, eu fazia tudo que tinha que fazer ali e aquele ali era o meu foco. Quando eu decidi, em 2019, eu fiz a minha última luta. Em 2020, que estava na pandemia, aí é bom eu voltar também, porque assim, a gente vai comentando, vai falando no determinado assunto ali. Agora, voltando, tudo começou ali em 2020. Na época da pandemia. Na época da pandemia. Tava todo mundo em casa. O meu sogro, ele trabalha no mercado financeiro, ele tem uma factory lá no Rio. E as operações que estavam tendo dentro de casa, de cobrança, essas coisas, eu comecei a estar mais próximo. Estava ouvindo e falei, pô, eu vou ajudar também. Aí comecei a estar me interessando mais sobre o mercado financeiro, né? Sobre a factory. Então eu fazia cobrança, eu ficava ligava para um cliente, atrasou tanto. Bicho, olha a situação. Pô, você tá devendo dinheiro aí, quem vai te cobrar? Eric Silva, The Tiger! Não. Vamos acertar logo isso aí logo? Não. Você recebeu a ligação, Jair?
Sou o Eric Silva aqui do UFC, tô ligando pra você porque você tá me devendo. Quanto que eu pago? Pô, quem dera se fosse assim. Fosse fácil assim, né, Eric? Muitos problemas eu já teria resolvido, mas não. Eu já trabalhei de cobrador, eu sei como é que é isso. Verdade. Então, assim, aí nesse momento eu comecei a me aproximar mais de um novo mercado. Foi aí que eu decidi, por isso que eu sempre tinha falado já pro meu empresário que eu não queria mais a luta. Eu acho que assim, até como atleta, quando eu era atleta, eu tinha adrenalina da luta. No novo mercado, até para eu estar aprendendo mais, ganhando mais conhecimento, eu tive que, meu irmão, virar e falar, cara, eu não quero saber mais de luta, eu não quero nem ouvir falar mais de luta enquanto eu não aprender e tiver sabendo direitinho como é que funciona aqui. Aí eu comecei a entender cada dia mais, aí meu primeiro ano só porrada, só paulada e já tinha voltado para o escritório, então indo para o escritório e aprendendo. Meu sogro hoje eu falo que ele foi meu maior mentor, até hoje o meu maior mentor. Dentro do mercado financeiro, trabalha há 40 anos, foi diretor do Safra, teve já o banco, então ele já sabe como é que funciona, então não tem pessoa melhor para estar fazendo uma mentoria para você, te ensinando algo que ele já domina. Então, para mim, isso daí foi fundamental, estar com a presença dele, ele me ensinando. 2020, 21, 22, dentro da empresa, trabalhando, aí fazendo várias operações, aí às vezes acerta, às vezes erra, e nada de errado com isso, que foi ali que eu comecei a aprender, apesar que a luta já tinha me ensinado, mas quando a gente começa a falar com dinheiro, né, a gente sabe que assim, cara, porra, eu perdi o dinheiro, todo mundo fica puto. Administrar dinheiro é sempre um pouco mais complicado. Mas eu acho que na vida a gente tem que saber exatamente os erros em qualquer área. Por exemplo, lógico que no mercado financeiro, se você... Por quê? Por quê? Disso. Tirar uma lição, exatamente. Né? E não é nem isso. Não vou dizer que você nunca vai errar. Todos na vida vão errar. Dificilmente tem que às vezes até acontece, mas é raríssimo, um campeão, voltando para a luta, um campeão ser campeão invicto. São pouquíssimos. Então, assim, no mercado financeiro você vai errar, mas é óbvio que você tem que acertar mais do que errar. Sim. Se você errar mais, você quebra. O tombo não pode tem ser jeito. Maior. Exatamente. Então, assim, lógico, contabilizar aquilo ali, aprender e não vai acontecer mais. Então, e você ir trabalhando, vendo os erros, os acertos, aí você vai, lógico, criando uma casca. Pô, tinha negócio antes que chegava, eu ouvia as pessoas chegarem com um projeto bacana, levava para a empresa, não. Pô, por que não? O projeto é tão maneiro, uma maneira aos meus olhos. Assistir, na época... a pessoa que estava lá mais experiente, exatamente. Seu sogro, né? Já via outra coisa. Exato. Né? Só depois que eu comecei a entender, realmente eu falei, cara, não, é verdade, esse projeto é uma merda, cara. Não, aí é experiência, né, cara? Porque às vezes as pessoas vêm com um sonho, mas o sonho é dela. Ela está torcendo. Mas quando você tem um olhar diferente, um olhar de investidor, você quer saber principalmente o retorno que isso vai dar em quanto tempo. Tanto de dinheiro que vai botar. Exatamente. Quanto que eu vou botar, o quanto que vai voltar e em quanto tempo vai voltar. Então isso que é o principal. O restante ali, no papel aceita tudo. O negócio é realmente botar para acontecer. Então assim, tudo que vai falar que vai acontecer só se estiver tudo ali, a parte burocrática toda certinha, tudo encaminhado, e não pode ter dúvida nisso. Então assim, a gente começou a avaliar muito isso e eu fui aprendendo muito. Ô Eric, com toda essa tua história, na verdade eu conheci bem pouco, né? Eu conhecia você porque eu fiz parte na época de um treinamento seu, né? Mas o que eu vi aqui é que você sempre teve, acho que a mão de Deus ali por trás e te encaixando as pessoas certas. Você teve seu pai, que foi um grande mentor da sua vida, né? Cuidou de você e dos seus filhos, ou dos seus irmãos. Você foi pro Rio com a cara e com a coragem e do nada encontrou com os ídolos dele, trocou porrada com o ídolo dele, né? E aguentou firme, né? E por causa disso foi convidado a participar lá do time lá. E aí depois você foi lá, começou a ter vários treinadores campeões, né? De grande renome, como o Rogério Camões, o nosso amigo, que nos apresentou. Passou por essa fase da luta UFC, você falou com muito carinho aí do seu sogro, que foi um grande mentor, ainda é um grande mentor do mercado financeiro.
eu vejo a mão de Deus muito grande aí em você, colocando as pessoas certas nas horas certas e retirando algumas. Isso. Como é que é a sua fé? Porque eu vi a sua tatuagem da cruz, eu conheço um pouco da sua fé, mas eu queria que você externasse aqui para todo mundo aonde está a fé do Eric Silva, porque eu vejo que ela é muito forte na sua vida, cara. Cara, eu sempre comento isso, sempre falo que eu agradeço muito a Deus, porque não importa o que vai acontecer na minha vida, eu sei que sempre tem a mão de Deus ali me empurrando ali para algo. Entendeu? Então, assim, por mais que hoje em dia você pega e fala, mas tem coisas que deram errado na minha vida. E óbvio que na minha também deram muitas coisas erradas. Só que às vezes é Deus ali também te mostrando por que deu errado, até para você mudar. Isso daqui não foi assim porque você falhou nesse momento. Então, assim, eu consigo aprender muito até com as minhas falhas em qualquer área da vida. Isso eu acho que todo mundo deveria ser assim. Entendeu? Então, assim, hoje, foi como você falou, né? Hoje eu vejo que as oportunidades foram chegando para mim e não foi por acaso, não foi do nada. Nada é por acaso. Eu acredito sim que, cara, eu sou um cara abençoado, que eu sou um cara que, pela minha bondade, por tudo, da forma que eu sou, apesar que isso também não tem muito a ver, assim, a bondade, bonzinho todo mundo pode ser, mas eu acho que a forma que você trata a vida, que você conversa com as pessoas, que você trata o próximo, acho que isso tudo também vai contabilizando, entendeu? Não adianta nada você ter muito sucesso, mas é um cara arrogante. Entendeu? Eu acho que isso também é aquela diferença. Você fez a primeira pergunta do que é a força, é o que hoje todo mundo fala, o que é prosperidade, o que é sucesso para você. Às vezes o sucesso, para algumas pessoas, é você ser um cara bem relacionado e onde que as pessoas gostam de você, você tem algo para fornecer, para passar, ensinar para as outras pessoas do que qualquer outra coisa também. Entendeu? Eu acho que tudo, uma coisa vai agregando e vai juntando com a outra. Lógico, o lado financeiro é muito bom? É ótimo. Eu acho que sem o dinheiro você não faz nada. Então, o dinheiro não traz felicidade, mas está relacionado com tudo que te traz felicidade. Então, acho que tem que pensar junto. E quando a pessoa começa a ter esse pensamento de você ser uma pessoa íntegra, mas ter um pensamento de evolução, de evoluir, de subir e conquistar mais e ficar mais próspero, eu acho que isso daí também vai te elevando o seu nível, vai fazendo com que você chegue aonde você quer. Entendeu? E tem uma tatuagem aqui no meu pescoço, que essa aqui tem a cruz que você viu, e aqui Love the Process, que é ame o processo. Eu passei muitos anos da minha vida lutando, e eu sempre falava desse significado, mas eu fui aprender realmente o verdadeiro significado dessa tatuagem não tem nem muito tempo, que foi depois que eu realmente saí da luta. Eu achava que não, amar o processo o processo, lógico, a gente entende que o processo de o resultado final, exatamente, o resultado final vai ser sempre consequência. Teve situações que, eu já focava, eu vou ganhar, e às vezes falhava em alguma coisa no processo. Bom, quando você se dedica no processo, você vê que o processo ali já é uma coisa natural, o resultado final vai ser só consequência, independente. Você passou ali pelo processo, você fez tudo que deveria fazer. Você acertou, foi fazendo de passo a passo, a probabilidade de dar certo é muito maior do que se você negligenciar essa parte. O processo, não, depois eu faço, amanhã eu vou, tanto no treino como num outro negócio, qualquer lugar. Então tem que dar prioridade no processo. E hoje eu entendo muito isso. Então, assim, eu tento priorizar muitas coisas e aprender, ganhar conhecimento, porque apesar de você ser uma pessoa abençoada e Deus colocar a oportunidade na sua frente, se você deixar isso daí passar, você não vai conseguir desenvolver. Aí depois ainda tem pessoas que ainda... Deus, você não me dá oportunidade. Toda hora, todo mundo tem oportunidade. Na área dos negócios, assim, eu tenho um mentor meu, um amigo meu, Evilásio. Toda vez que eu tenho alguma dúvida quanto a decisões de negócio, alguma coisa assim, eu ligo pro Evilásio e troco uma ideia com ele. Aí teve uma que eu perguntei pra ele por último agora, ele falou assim, rapaz, deixa eu te falar um negócio, ele tem um sotaque meio da roça, eu gosto de imitar as pessoas quando eu vou. Você gosta de imitar, né, bicho? Rapaz, você já me imitou. Vou te falar um negócio, rapaz, isso daí assim, é um cavalo arriado, ou você sobe nele agora ou já era. É isso mesmo. Tipo assim, passou na sua frente, tá agora, ou você pega isso aí agora, ou ele vai passar, vai embora e vai ser uma oportunidade perdida, já era. Passou, já era. Aí eu pedi um conselho pra ele e falou isso, mandou, rapaz, agora é sim. Ou você pega isso aí e faz agora, ou amanhã já foi. Isso aí. Ou você vai pra dentro ou já era. E tem, assim, nessa questão de oportunidades, lógico que tem características e personalidades de cada pessoa.
Tem pessoas que no momento de uma oportunidade, o medo ou o receio de que talvez isso daí possa dar errado, trave essa pessoa. A pessoa nunca vai saber, entendeu? E eu acho que eu sempre fui meio que ousado nisso. Independente de qualquer coisa, eu sempre me lancei. Sempre fui. Sempre, cara, pô, vai dar certo. Hoje, lógico que tem coisas que eu tenho um entendimento que eu tenho que conhecer a coisa antes. Não que eu não vá fazer. Mas eu tenho que conhecer até para evitar alguns riscos. Aí isso daí é normal também, que é válido. Quando você fala de negócio, você quebra mais por medo do que por ousadia. Isso aí. Se eu vou botar percentualmente, lógico, a galera quebra mais por medo do que por ousadia. O cara que é ousado, rapaz, pode ser que dê muito certo. Pode ser que ele quebre, mas se ele for ousado de verdade, ele vai quebrar e vai começar de novo. Ele não vai parar. Com aquela experiência. Né? Ele não vai parar, não. Mas o medroso, mano, ele quebra sem fazer nada e nunca mais ele volta. Nunca mais volta. E fica falando mal dos que deram certo. E nunca mais ele volta. Quando você trata de negócio, o medroso é basicamente esse perfil. Ele monta um negócio hoje, mas com muito medo. Aí começa a dar errado, ele não faz nada porque tá com muito medo de perder mais. Aí quebra, aí ele fala, não sirvo pra ser empreendedor, não, vou voltar a trabalhar com o CLT. E é isso. Mas assim... A carreira do medroso é assim, como empreendedor. Só para complementar também a sua fala, mesmo que a pessoa seja arriscado, mas a pessoa ela tem que ser um cara que vai se lançar, vai arriscar, mas ela sempre tem que estar se policiando. Ela tem que ver os riscos. Pô, eu conheço o risco, eu vou arriscar. E nem todos os ovos numa mesma cesta. Exatamente. Tem jeito. Tem as políticas, né? Mas, lógico. Mas o medo o cara não pode existir. O cara tem que. Tem hora que você tem que dar uma bicuda no medo e enfrentar isso daí. Às vezes você fazendo tudo certo, às vezes pode dar errado. Mas mesmo dando errado, é nesse momento que você tem que aprender e vai falar, cara, eu tentei fazer de tudo e não consegui. Cara, porque não era para ter acontecido. Aí sim ali você aprende. Agora tem pessoas que não têm o conhecimento e querem fazer, aí que é porque eu já vi isso acontecer. As pessoas falam, não, eu sou cara justo pra caramba, eu entrei no negócio, mas deu errado. Eu entrei no outro negócio, deu errado. Mas por que você entrou no negócio? Não, é porque falaram que é um negócio que é bom. Não, é mas que é bom, não. Mas o que você entende disso? Faz conta. Não, nada. Eu só queria botar, vamos dizer hoje, o que, só para dar um exemplo, a pirâmide. Não, pirâmide. Meu irmão, pirâmide, o cara que cai ali... Vai saber que vai dar me desculpa, meu irmão, mas o cara... Sabe que vai dar ruim, merece, meu irmão. Sabe que vai dar ruim, merece perder, porque, cara... Vai dar errado. Sabe que vai dar ruim. Não tem como, cara, vai dar ruim, entendeu? Porra, mas eu tirei dinheiro pra caramba. Pô, mas depois... Uma hora ou outra vai cair. Uma hora vai cair. Então aí é um risco que você tá entrando, que aí a culpa é sua se der merda. É diferente. Então, assim, você calcular os riscos, aí é diferente. Não é se lançar em qualquer coisa. Então, você ser ousado não quer dizer... Não tem nada a ver com você... Porra, desculpa falar, mas ser burro, entendeu? Tipo assim, não entender como é que é o processo e saber se realmente vai dar certo ou não. Não deu certo, mas eu tomei todas as precauções, pô, legal, meu irmão, vou aprender. Agora, pô, deu errado, você não fez nada, ainda ficar... Porque é justamente as pessoas tudo quando você vai empreender, tudo é número, cara. O cara tem que entender que tudo é número. Você foi lá e botou na ponta do lápis e falou assim, ó, eu vou investir tanto, vai me dar um retorno de X%. Vale a pena? Não. Então deixa pra lá. Não é uma ideia tão boa como eu achava que era. Agora, investir X vai dar X%. Opa, tá dando mais do que o mercado me pagaria para deixar o meu dinheiro parado. Eu vou ter menos trabalho do que eu espero. Tal, não sei o que. Tá, vale a pena. Então, vai embora. É mais ou menos isso. É fazer conta e ver se vai dar certo ou se não vai. E tomar a decisão. É uma decisão meramente técnica. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se eu for pegar por amor, eu fico gravando podcast aqui o dia todo e esqueço das outras coisas. Esqueço dos outros negócios. Se eu não estiver gravando, eu fico assistindo os outros gravar porque eu gosto. Né? Isso aí. Porque a parada que eu gosto de fazer é isso aqui. De chegar aqui, assistir os outros gravar, ficar ali, ver os papos das pessoas, sentar naquela cadeira, no sofazinho que tem ali atrás e ficar ali assistindo o podcast das pessoas. Mas a gente tem que entender que eu não vou fazer o que eu gosto, beleza. Tem aqui o espaço pra gente fazer o que gosta. Mas o que eu tenho que fazer? Pô, tem as outras coisas que eu tenho que tocar aqui, que é aqui que tá a receita. Então vamos tocar onde tá a receita e vamos fazer o que a gente gosta. Bacana. Com um pouco menos de gosto. Sim. Mas com os pés no chão, um pouco menos de disse, tempo, né? Gastar um pouco menos de tempo. Eric. Agora o Jair também, Jair tem o instituto lá, né, Jair? O Instituto Jair Gomes, né, cara? Sim. Pô, o instituto ali já que abriu fica ali em Vila Velha. Abriu aqui para falar do Jabá, né? Instituto Jair Gomes, tá? Uma loja de suplemento bem completa. Tem um consultório de nutrição lá, onde eu tenho 3 nutricionistas com várias pegadas, tá? Então você que quer entrar em forma, você que é atleta... Você quer ficar gigante?
Também, eu ajudo. Aí é 5 minutos batendo papo comigo que já ganha 5 kg de massa muscular. Já? Rapaz, eu tô precisando bater os papos contigo, então. Mas aí é que tá. Siga meus passos. Siga meus passos. Vai por mim. Você tá acreditando, vai melhorar. E aí, quem quiser entrar em contato com o Instituto Jair Gomes, é só entrar lá no Instituto Jair Gomes no Instagram, tá? Manda um direct lá que a gente vai poder falar melhor, te atender melhor lá. Mas, o Eric, história de superação foda, né? Digna do cada vez mais forte podcast, né? E qual é o seu projeto hoje? Exato. Se você quiser deixar o telefone aí pra galera ter contato, aí... Então, mas aí que tá. Você, contou toda a história dele, que superação, né? Porque aonde tá o Eric agora, velho? Atualmente, o Eric tá morando aqui no Espírito Santo, tá morando no Rio. O Eric tá fazendo o quê? E o Eric vai fazer o quê daqui pra frente? Então, isso é bastante... É bom até que eu já falo porque o que acontece? Quando eu vim pro Espírito Santo, em janeiro, eu moro no Rio de Janeiro, eu fiquei 6 anos lá morando direto, e esse ano eu comecei a vir para o estado até para trazer os novos negócios lá do Rio de Janeiro, que é a Factory, que é a antecipação de recebíveis, fazer prospecção de algumas empresas, e nisso eu também sou sócio de uma corretora de benefícios, né, que mexe com odonto, saúde e vida. Então estou caindo também para dentro da empresa. Então assim, as coisas estão abrindo, então está se abrindo um leque aqui no estado de novos negócios que eu estou entrando direto. Além disso, que é até bom falar que você falou do seu instituto, agora eu vou falar do meu também. Eu tive um instituto, o Instituto Eric Silva, que trabalha com crianças de vulnerabilidade, né, de bairros de Cobilândia, Vale Encantado, Jardim Marilândia, desde 2014. Quando foi em 2020, a gente fechou e sempre foi com capital próprio. 2020, essa pandemia e tal, a gente acabou fechando as portas e ficamos esse tempo todo parado. Agora, com a minha volta para cá para o estado, eu estou reativando o instituto. Interessante. Agora, no começo de agosto, agora a gente já vai estar voltando com essas crianças novamente para dentro do instituto. Então, hoje também até agradecer ao Estado do Espírito Santo, que havia lei de incentivo ao esporte, está podendo dar ajudar, esse apoio para a gente reabrir as portas, mas como vários outros projetos, que é em busca do lado social mesmo, entendeu? Então, assim, você ajudar pessoas, ajudar novas famílias. Quando eu falo, a gente fez um trabalho com treino, luta, lá é um treino de judô, temos assistente social, caraca, que massa, pedagoga, psicóloga, nutricionista. Então, assim, é um trabalho com uma equipe grande. Sensacional. Muito bacana mesmo, muito cara. Bacana. E o bom é que você acaba convivendo com as crianças, irmão. Você começa a ter já assim, uma proximidade maior. Porque minha mãe ela é uma das assistentes sociais do Instituto. Minha mãe sempre foi uma mãezona. Eu lembro que lá atrás, na primeira fase do Instituto, cara, daqui a pouco eu chego em casa, na casa da minha mãe, 50 crianças lá assistindo televisão, comendo pipoca. Eu falei, mas o que é isso? Não, hoje eles não foram treinar, hoje eles vão ficar um dia de lazer. E todo mundo lá dia de adoção, um dia de adoção na casa da sua mãe. E é muito bacana, cara, porque assim, você acaba tendo o mesmo carinho pelas crianças, entendeu? Só que a gente costuma dizer que não é só as crianças, né? A gente acaba tendo um olhar justamente para a família. Porque... lógico, a gente via que uma criança começava a ir para o treino, ficava mais isolada, mais no canto, aí teria que entender por que ela está mais isolada. Aí é onde que as assistentes sociais iam na casa, faziam uma entrevista, a gente ouvia cada coisa bizarra também, ajudava, aconselhava, encaminhava para outras instituições em casos mais sérios. Então, assim, a gente ajuda realmente a família a poder estar, pelo menos... Qual é o intuito maior? É você fazer com que a criança não foque e não fique próximo do que a rua tem a oferecer. Que hoje a gente sabe muito bem que a rua ali, mesmo, né? a criança, negativo, né? São inimigo. Pessoas, amiguinhos dela, ganhando dinheirinho, né, com uma droga, vendendo droga. Entre aspas, fácil, né? Entendeu? Por que essa criança é muito mais fácil ela seguir essas amizades dela do que, meu irmão, tentar estudar, querer crescer. Mas é que não tem nenhum incentivo para a corda pro lado de lá tá mais... Mas ele pode olhar pro lado, tem um Eric Silva, um professor de judô, que ele pode se espelhar. Tem um Jair levantando os carros lá do lado. A gente pode marcar um dia, cara, de eu ir lá fazer uma apresentação. Lógico. Vai lá, bota as crianças tudo na caçamba do...
Ah, não. Bota as crianças na caçamba da caminhonete, Coloca você levanta as crianças. Não, aí coloca na carreta e puxa as crianças dentro do ônibus. Galera, coloca as crianças dentro do ônibus, faça a Coloca as crianças dentro do apresentação. ônibus e puxa as crianças. Vamos tentar armar pro Dia das Crianças quando chegar mais pra frente. Vai ser um prazer. Mas, Eric, então o seu instituto está sendo reativado. Reativado, isso aí. A partir de agosto a gente vai estar já E assim, iniciando já empresas que quiserem entrar em contato para saber mais, fazer parcerias. Sim. De repente, empresas que queiram fazer doações para o Instituto. Hoje tem o Instagram. Depende de alguém que quer doar o tempo também, né, cara? Porque ele também precisa. Sim, eu sei, tempo, cara. exato. Tem professor tem professor muito de música que eu conheço, cara, que Exato, morre não é por claro. causa das doações em pecúnia, porque eles conseguem isso. Mas não tem gente pra ajudar, velho. Não tem gente pra ajudar. O cara não consegue desenvolver, crescer, porque não tem gente pra ajudar. E tem Exatamente, alguns que tem acontece os ajudantes, né? Por exemplo, eu conheço um que tem um professor de música. O cara é músico mesmo, ele toca nos finais de semana e ele doa parte do tempo dele para ensinar música para as crianças. É isso aí que tem que precisa Então, pra agregar, velho. Aonde que as pessoas, os interessados que querem saber mais do Instituto, querem ajudar o Instituto, Eric Silva, de apoio às crianças, aonde é que se encontra? Então, hoje o Instituto tem um Instagram, né? O Instagram do Instituto é @Instituto Eric Silva, que alguém quiser saber mais como que é o projeto, agora. já pode estar entrando também no projeto. E o projeto no Instituto, no Instagram, ele já passa toda a história desde lá de trás, desde 2014, dali todas as fases. E tem também a nossa assessoria, que é a Ativo Consultorias, né? Que é a Ana Cláudia, que toca e dá um apoio muito grande também para esse projeto acontecer. Entendeu? E meu próprio Instagram também. Aí pode estar entrando em contato com a gente, que vai ser muito bem. Aí tem outra, né? Se o cara quiser um plano de saúde aí, também. Como é que faz? Mesmo contato, como é que é? Passa então, outro aí a corretora, né? Nós somos a Supremacia Corretora de Benefícios. Tem o Instagram também, @Supremacia Corretora. Pode também estar entrando em contato lá também. Seu plano de saúde está caro aí, você quer dar uma economizada no seu plano de saúde, enxugar um pouquinho isso daí, então já pode procurar aí o Eric Silva agora também. Pode fazer lá uma cotação com a gente, que com certeza, né, vai ser super bem atendido e vai ter aí as melhores, pelo menos a melhor recepção. A melhor condição você vai encontrar lá. Nem sempre a melhor condição é o melhor preço. Exatamente. Por isso que a gente no marketing usa a condição. As melhores condições, aqui a gente tem as melhores condições. Nem sempre condição quer dizer preço. Hoje eu sou muito aberto. Assim, hoje, lógico, na corretora, as corretoras hoje em dia, elas são muito parelhas ali com os preços. Com os preços. Então, a diferença que você tem de a diferença é o atendimento. E Exatamente. principalmente o pós-venda, cara. Isso aí. A galera sofre no pós-venda, tá? Porque a minha esposa exatamente mesmo, isso que eu ia dizer agora. Saúde pra gente e tal, mas depois para falar com alguém lá dentro, né? Aí é difícil. Acabou, esquece. É só para te vender o plano, depois esquece. E é exatamente essa que é realmente que a gente para dialogar, para falar com a pessoa, que esse atendimento a gente faz com muito carinho, porque não tem jeito. Pô, a pessoa que está com um problema lá, a pior coisa é você ligar para um lugar e não ser nem atendido, né? Às vezes, é uma máquina, um robô que te atende, entendeu? Lá não, lá na Supremacia você vai ser atendido, né, por uma funcionária, ela vai estar te explicando, vai estar tentando resolver o seu problema. Lógico, quando eu digo tentar, é lógico que ela vai tentar fazer de tudo para resolver. Tem coisas quando que não conseguir resolver, ela vai te encaminhar, saúde, exatamente. Aí já te encaminha já para a melhor forma, para poder ser resolvido isso aí. Mas só a pessoa te atender, te dar a indicação do que você tem que fazer, já resolve meio caminho. Não, verdade. Porque às vezes você fica perdido, não sabe o que você faz. Aí você liga pro corretor e fala, não. Mas às vezes, só trabalho com venda. Mas às vezes a gente recebe muita ligação de falta de conhecimento. Às vezes é uma coisa que a própria pessoa pode ligar, pode marcar, pode fazer. Deu problema isso, mas eu não consegui marcar uma consulta. Às vezes é uma coisa muito básica, é só fazer uma procura, mas até esse isso... atendimento que dá o diferencial. Exatamente. Porque às vezes as pessoas não... A gente entende isso também, que às vezes as pessoas não têm nem muito saco assim para poder... não tem noção não é nem também, saco, né? até me desculpe a palavra, mas assim, tempo, e não tem o conhecimento. E é muito mais fácil você estar perguntando para pessoas que já conhecem, que já vivem disso. Aí também eu vou entrar no outro gancho aqui, que é a confiança, né, cara? Isso. Porque, por exemplo, você chega a comprar lá da Supremacia, eu comprei lá meu plano de saúde, coloquei e tal, tô usando, tô satisfeito. Aí eu tenho alguma dúvida de alguma coisa. Cara, eu ainda não tenho relacionamento com os caras do plano de saúde. Eu tenho relacionamento com a Supremacia. Eu comprei de lá e fui muito bem atendido. Então a minha mente não vai nem pensar assim, eu vou ligar pros caras do plano de saúde. Não, eu vou ligar pro cara da Supremacia, que eles vão saber me explicar o que tá rolando, o que eu posso fazer. Empreendedor. O cara tem esse relacionamento
com quem vendeu para ele. Ter isso, exatamente. Pô, e é muito bacana que a gente vê muito isso daí acontecendo, né? Às vezes, clientes mandam presente pra gente. Pela forma do relacionamento, da forma que foi tratado. A pessoa se sente tão bem que às vezes manda alguns mimozinhos pra gente, e a gente manda uns mimozinhos também pros clientes. Isso é muito bacana. Do relacionamento. Porque o normal é mais a empresa dar um mimo, né, pro cliente. Mas quando você chega no momento que o cliente está te dando algum mimo, algum presente, é porque realmente o seu trabalho está no caminho certo. E é quando o cliente vira amigo, né? Exatamente, isso mesmo. Mas é isso aí. E aí? E aí, agora é com você. Agora teve mais alguma pergunta aí? Não, foi só essa daí mesmo. Dessa vez foi só essa. Pessoal, estamos chegando ao fim aqui, mas antes eu queria deixar um recado para vocês, né? Vocês vão lá no Cada Vez Mais Fortes, aperta o sininho até lá. Aqui tem que se inscrever. Tem que se inscrever, né? Tem que apertar o sininho lá para se inscrever, porque a gente tá vendo que muita gente assiste lá o canal, mas não se inscreve. Aperta lá o sininho, tá? Eric, algumas considerações finais, que você queria deixar um recado pra alguém? Manda um abraço pra esposa, se não mandar, vai. Verdade. Tá puxão de orelha. Um beijo, amor, um beijo, Isabela, um beijo pro Carlos e pro Caléu, que são meus 2 filhos, né? O Caléu que tá com 12 anos, o Carlos tá com 3 anos. Caléu já tá com 12 anos. Caléu já tá com 12 anos, Você já tá ligado, grande. né? Caléu é o Superman, né? É o nome kryptoniano. Superman. Ô, esse moleque na escola devia tirar muita onda, né? Quem é seu pai? Eric Silva. E qual é o seu nome? Eu sou Caléu, Superman. Não, o Caléu é figura, cara, é firmeza mesmo. O moleque já tá grande, tá quase do meu tamanho já. Que irado, cara. Eu vi pequenininho, bicho. Mas Verdade. é isso aí, cara. Ó, Cada Vez Mais Forte podcast. Se liga no próximo aí, tá? Eric Silva aqui. Aperta lá o sininho. Um abraço. Falou, valeu. Valeu, irmão.